A gente vai continuar aqui comentando e repercutindo um pouco desses efeitos econômicos e geopolíticos do conflito com o Irã e também como os acordos comerciais ficam em meio a todo esse novo cenário. Eu converso agora com Graziano Messana, que ele que é vice-presidente da Aerochambers Brasil, que já está aqui comigo. Meu querido, bem-vindo aqui à nossa programação. Se mais nada, obrigada por ter aceito o nosso convite para estar aqui nessas primeiras horas da manhã. Bom dia, Débora, e a todos que nos acompanham do Morning Call da CNN Money. Vamos lá, Graziano, primeiro de tudo, né? A gente já tinha em andamento acordos comerciais importantes, principalmente Mercosul, União Europeia, que era o que estava conseguindo, depois de décadas, avançar diante das negociações que vinham acontecendo, enfim, nos últimos quase 30 anos, né? Mas agora, com essa situação, com esse conflito acontecendo, a necessidade, eu acredito, é muito mais do que oportunidade, a necessidade de novos acordos se escancara. A gente pode ter nisso um avanço maior, ou seja, um maior interesse de outros países em blocos econômicos em buscar acordos comerciais, mesmo além do que já está sendo tratado entre Mercosul e União Europeia. Qual que é o espaço que você vê de oportunidade, mesmo tendo uma guerra que, obviamente, tiram vidas e essas a gente não tem custo mensurável, né? Sim, a pergunta é bem colocada. Eu diria que nesse momento os Estados Unidos estão concentrados nesses conflitos, toda a Europa também está muito preocupado. Porém, por exemplo, o acordo UE-Mercosul, que é o principal nesse momento, deve sofrer uma aceleração. Quero dizer, a Argentina e o Uruguai já aprovaram nas câmaras dos senados, no parlamentos no geral, e já a Ursula von der Leyen comentou que a aplicação provisória do acordo, ou seja, o efeito comercial, a redução de tarefas, já vale. O Brasil, por exemplo, aprovou na Câmara e essa semana que a gente amanhã vai em Brasília, inclusive, dar uma força, porque o Senado tem que aprovar, assim o Brasil vai se beneficiar também dessa troca. Esse é o acordo principal, outros acordos podem digamos, se estudar, mas para nós isso é a coisa mais importante, porque tudo isso vai permitir, diante a crise energética que podem chegar, por exemplo, com esse conflito. Você comentou antes a respeito do dólar, imagina se o dólar vai a 100, que acontece. Brasil tem, por exemplo, combustível, biocombustível drop-in, significa que pode colocar direto no motor de um caminhão, de um navio. Se tudo isso se acelera, isso vai, com certeza, trazer vantagem para a Europa, vantagem para o Brasil. O Brasil também vem em tratativas, né, com outros países, além mesmo da União Europeia. Tivemos recentemente uma visita do presidente Lula junto com a comitiva na Índia para poder tentar explorar ainda mais, aumentar a nossa participação nesse comércio indiano, país em franca expansão, mas também está ali muito na proximidade, né, territorialmente desse conflito e indiretamente, né, enfrentando outras regiões de conflito naquela região. No cenário de ruptura logística do Oriente Médio, como a gente já tem visto acontecer e sendo já pré-anunciado, o Brasil pode se consolidar, na tua visão, como um fornecedor preferencial de alimentos também para outras regiões, Graziano? Como que você avalia isso? Para quais países o Brasil pode continuar ou pode avançar em termos comerciais e principalmente do agronegócio? Com certeza, nesse momento a dependência com a China é muito forte, mas a Índia, por exemplo, é um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas. É claro que esses acordos, a diferença grande entre um acordo com a Índia e um acordo com a Europa é que o acordo com a Europa, você gira a chave e já funciona imediatamente. Um pouco porque há décadas que está tratando e se está negociando a respeito dos efeitos e das cláusulas, um pouco porque já, digamos que a curto prazo vai gerar imediatamente um efeito. Um acordo com a Índia eu vejo como médio prazo, quer dizer, ainda tem que se costurar uma série de detalhes para ter os benefícios econômicos, os efeitos em cima das tarefas, das regras. Agora, com certeza, toda essa área da Ásia é super importante, não tem só Índia, tem a parte de Filipinas, tem a parte de Vietnã, tem a parte que está crescendo muito e precisa comer. Que vai dar comida é o Brasil, que é o principal produtor de alimentos dessa nossa região, junto com a Argentina. Então, eu acredito que essa aqui é uma grande oportunidade para o Brasil, independentemente dos acordos, e com certeza isso tudo vai se incrementar nos próximos 2 anos.
Agora, Graziano, existe um gargalo muito importante quando a gente fala do Brasil conseguir fechar acordos com outros países e outros blocos, além da União Europeia, que é o gargalo logístico. O Brasil está num posicionamento ali, por exemplo, né, que é um desafio a gente conseguir criar rotas, por exemplo, que chegue até a Índia, que chegue até outros cenários, e rotas que desviem agora uma região de alto risco, de risco iminente, que é o que a gente tem ali no Oriente Médio. O Mar Vermelho, por exemplo, já passa a ser abandonado como que era uma das principais rotas logísticas nessa região. Fretes marítimos devem ficar mais caros e cada vez mais raros com essas rotas sendo abandonadas por questão de segurança. Qual que é a capacidade que o Brasil tem hoje de driblar ou de conseguir superar esses gargalos logísticos para continuar sendo competitivo? A gente tem condições disso hoje? Acho que a competitividade vai ser na oferta de uma commodity e de os combustíveis diferenciado. Quer dizer, hoje, seja o Canal de Panamá, toda a parte logística de navios, não depende muito do Brasil. Inclusive, o Brasil acabou se desenvolvendo um pouco na área portual. Então, é óbvio que se tem uma crise logística internacional, o Brasil não pode escapar nisso, não tem uma estratégia para o Brasil escapar dessa onda de inflação que pode subir devido ao fato que o custo de energia vai subir em todo mundo. Então, o Brasil tem um custo de energia que não depende disso, pode ser mais competitivo internamente e, consequentemente, na hora de exportar, pode se tornar um pouco mais competitivo, mas não vai conseguir fazer um offset do custo da logística porque depende do frete internacional. Isso aqui o Brasil não pode influenciar muito, não. Agora, pensando também nesse momento em termos de fertilizantes e afins, né, Graziano? A gente sabe que, por mais que o Brasil não tenha um número elevado de compras por causa das sanções econômicas, né, com o Irã, por exemplo, na produção de fertilizantes é algo que a gente depende muito para o agronegócio brasileiro. E mesmo que a gente não tenha essa ligação direta de compra com o Irã, sendo o maior volume, a gente sabe que isso impacta o fornecimento global, automaticamente o preço final disso. Nessa situação, a gente pode ter também, nessa avenida de crescimento ali, você vê uma avenida de crescimento de possibilidades para o mercado de fertilizantes e de avanços em negociações disso com a União Europeia, porque até então, quando a gente fala de União Europeia, a gente pensa muito no agronegócio, em produtos determinados, finalizados, mas existem outras vias e que agora se tornam mais relevantes, como por exemplo nisso. E há uma certa dependência de algumas regiões e que elas todas estão envolvidas em conflito agora. Temos essa oportunidade de troca com a União Europeia também para fertilizantes, na tua visão? Tem essa oportunidade, esse debate bem colocado surgiu quando houve o conflito com a Rússia, porque também o Brasil comprava muito da Rússia em termos de fertilizante, então teve que achar uma saída. A Europa está produzindo muito biofertilizante, fertilizante de última geração, que inclusive podem aparecer que custa mais, mas tem um impacto bem menor do ponto de vista de impacto com a saúde, né? E o acordo do Mercosul vai abater esse tipo de imposto, vai tornar um fertilizante que antes era de qualidade maior e era mais caro, mais competitivo. Então, na medida que Rússia fecha a torneira, Irã fecha a torneira, ou digamos, vai ter mais dificuldade em comprar fertilizantes convencionais, outros fertilizantes de nova geração vão se propor no mercado e nessa linha, o fato de ter o acordo em pé facilita porque vai reduzir o custo. Então, vai ser bom para a Europa para vender esse tipo de fertilizante, vai ser bom para o Brasil para comprar. Vai ser bom para o consumidor porque vai ter um produto melhor com fertilizante menos agressivo contra a saúde. No meio da capacidade energética, como você já mencionou aqui do Brasil, né, Graziano, a gente sabe que a gente também tem o Brasil enfrentando diversas situações locais, domésticas mesmo, né, quanto à possibilidade de destravar em termos de previsibilidade regulatória para conseguir manter essa demanda de produção, por exemplo, também de petróleo, por aí vai, né, a ver do que está acontecendo também aqui no Brasil para a margem equatorial, enfim. O Brasil tem escala de previsibilidade regulatória para ocupar esse espaço agora como uma demanda, por exemplo, pela commodity, pelo petróleo, já que 1/5 da produção global passa ali pelo Estreito de Hormuz?
De novo, a gente hoje em dia fala do Estreito de Hormuz, está cheio de navios parados, ninguém está confortável nesse momento, a Europa preocupada. A previsibilidade é um ponto que dentro da geopolítica hoje é tudo. Ou seja, eu vou fazer um investimento de longo prazo, vou em um país amigo a me estabelecer lá um investimento, se eu consigo prever a leis daquele país, as regras que vai acontecer, a estabilidade daquele país, então é muito importante. O Brasil é um país, entre aspas, que não é hostil, não é um país que gosta de guerra. Então é um país bem visto do ponto de vista europeu como um todo. É um país que tem muitas terras raras, muitos minerais preciosos que servem hoje em dia para fazer data center, baterias. Então é visto como um país onde colocar investimento. Não é um caso que nos últimos 4 anos conseguiu atrair, ficar sempre nos primeiros 5 lugares como um país que atraiu investimento estrangeiro, independentemente agora da questão política, direita, esquerda, pouco importa. O Brasil, pelo quadro global, é um país extremamente interessante, onde todo mundo está de olho para colocar investimento de longo prazo. Então, a previsibilidade e as regras é um ponto extremamente importante para não se distrair. Perfeito. Quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com Graziano Manzano, ele que é vice-presidente da Aerochambers Brasil. Muito obrigada, querido, pelo seu tempo. Boa semana para você e até uma próxima. Boa semana, boa continuação.